Pode-se dizer que, no Brasil, o racismo saiu do armário de alguns anos para cá. Não que não houvesse racismo no país, ele estava muito bem dissimulado, como sempre foi, o racismo cordial brasileiro. Porém, as manifestações tresloucadas de 2013 tiraram os fascistas, os ultraconservadores e, por consequência, os fascistas do armário. Naquele momento, em 2013, os fascistas, os racistas, os ultraconservadores, os partidários da ditadura militar, os inimigos dos direitos humanos, toda essa escória saiu das cavernas em que se escondiam por conta das manifestações que pediram a redução dos 20 centavos de aumento no preço das passagens de ônibus em São Paulo. Manifestações pilotadas por aquele movimento Passe Livre. No âmbito daquele processo, os fascistas, percebendo o clima de vale-tudo que se estabeleceu nas ruas, com incêndios, bloqueio de ruas, com o clima de anarquia generalizada, aquilo estimulou o fascismo, os racistas, todo esse tipo de gente a sair para a rua e botar a cara para bater e confiando que agora estava tudo liberado. Nesse aspecto, o golpe parlamentar de 2016 também contribuiu, talvez tenha contribuído até mais, para esse surto de racismo que um estudo recente mostra que está ocorrendo no Brasil. Até o mês de outubro, já foram computados 41 casos nos estádios de futebol e na internet. Isso significa um aumento de 64% em relação a 2016. Os dados são do Observatório da Discriminação Racial, entidade dedicada a pesquisar e discutir o tema do racismo também no esporte. O estudo engloba casos de xenofobia e homofobia e conta com parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em sua elaboração. Casos de racismo, meus amigos, minhas amigas, eles só aparecem quando atingem celebridades, como, por exemplo, a cantora Ludmilla, Thaís Araújo, o goleiro Aranha, não é? Essas celebridades vêm sendo alvo cada vez mais de ataques coordenados de racistas nas páginas do Facebook e de outras redes sociais. Porém, os casos de racismo ocorrem aos milhares, se não aos milhões por esse país, todos os dias. Uma simples busca no Google da expressão casos de racismo no Brasil retorna 35 mil resultados envolvendo todo tipo de crime, todo tipo de ataque racista, inclusive com violência física, sem violência física, discriminação nas empresas, injúrias de todo tipo contra pessoas que têm a pele mais escura. Os ataques racistas também atingem nordestinos, por conta, muitas vezes, não da cor da pele, mas da cultura nordestina que desagrada o pessoal mais ao sul e ao sudeste do país, e também pelo fato de que há mais pessoas negras no Nordeste. A população afrodescendente do Nordeste, no norte e no Nordeste do país é maior. Então daí essa onda de ataques a nordestinos que ocorrem no sul e no sudeste do país. Nas eleições, a gente viu, nas eleições dos últimos anos, os casos de racismo, né? Culparam os nordestinos, jovens de classe média e de classe alta de São Paulo, por exemplo, principalmente em São Paulo, isso é muito grave por aqui. Esses jovens condenaram os nordestinos pelas eleições de Dilma Rousseff, do Lula,
Nesse contexto, o caso William Vac, apesar da dor que provocou no país, da indignação que provocou no país, ele tem uma utilidade muito grande para a sociedade brasileira, porque o William Vac ele pagou um preço muito alto e muito imediato. Existe uma lei contra o racismo no Brasil, a Lei 7.716/89, mas essa lei não é respeitada. A Lei CAO, ela por enquanto tem sido uma lei figurativa, ninguém tem sido alvo dessa lei, mesmo nos casos mais absurdos de racismo. Criou-se uma história de injúria racial para não condenar. Isso foi um arranjo feito, não é, pelo judiciário, pela polícia, pelas autoridades, para não prender os racistas, porque são poderes que são ocupados por gente branca que muitas vezes a gente vê que é racista também, né? Então, por isso no Brasil ninguém vai para a cadeia, nunca ninguém foi para a cadeia, nunca ninguém teve alguma penalidade séria por causa de racismo. Esses ataques às celebridades sumiram, ninguém sabe no que deu, o que deram as investigações, não é? Então isso tudo é um estímulo. Os racistas se sentem estimulados a serem racistas, a praticarem o racismo, porque não há punição. E vocês vejam que esse caso das celebridades, pseudo-celebridades jornalísticas e até do Supremo que saíram em defesa do William Vac, apesar de ele ter cometido um crime, essas celebridades argumentaram que o William Vac é competente, que ele prestou não sei quanto tempo de serviço à Globo, como se isso o autorizasse a cometer crime de racismo. Essa é a questão. Então essas pessoas, esse Augusto Nunes, Joyce não sei das quantas lá, Reinaldo Azevedo, Raquel Sherazade, essa gente que saiu publicamente defendendo o ato racista do William Vac, eles mostram que eles não levam em conta a lei. A lei que proíbe as pessoas de fazerem o que fez o William Vac, ela é relativizada por essa elite. Então, na verdade, o racismo continua e está crescendo, como eu acabo de mostrar que está crescendo, porque não há punição. Então as pessoas cometem os atos de racismo e nada acontece. Porém, agora, esse caso do William Vac, ele gerou quase que uma ameaça aos racistas, para que eles, como dizem por aí, fiquem espertos, né? Porque a vida profissional, a imagem do William Vac estão irremediavelmente conspurcadas. A onda contra ele foi tão grande que para ele conseguir fazer alguma coisa na vida, no jornalismo de novo, apesar dele ser rico, como todos sabem, ser um sujeito muito rico, com todo o dinheiro que ele ganhou na Globo, com tudo isso, mesmo assim, vai ficar muito difícil para a exposição pública de uma pessoa que vivia da sua imagem. Então, essa punição duríssima que o William Vac está recebendo, com risco até de um processo que não vai dar em nada, tal, mas que é sempre um demérito para a pessoa, né? Então, o risco que esse sujeito está correndo ajuda também a intimidar esse tipo de gente que consegue discriminar a maioria esmagadora do país em que vive. Porque a maioria afrodescendente dos brasileiros acaba de ganhar um instrumento para combater o racismo, que é o medo que todo racista, covarde como é, vai ter de se arriscar a passar pelo que o William Vac está passando. Com isso eu termino o primeiro comentário da semana e dou aos amigos meus votos de uma excelente semana e peço, como sempre, para que se inscrevam no nosso canal
e deixem a sua curtida no nosso vídeo, que isso ajuda a gente a continuar produzindo matérias como essa. Muito obrigado.